O Papo Base de hoje vai falar de um assunto bastante sério, problema de saúde pública, e vamos tratar com quem viveu com isso, sobreviveu a isso e hoje ajuda muitas pessoas. Eu falo com Ivan Vieira, ele que apresenta Pela Vida contra as Drogas aqui na Rádio Marconi. Ivan, obrigado por receber a gente. Nós vamos falar de um assunto polêmico, sério, um problema de saúde pública que vem aumentando cada vez mais, não na nossa cidade, mas na região, no país, no mundo, que é as drogas. E você que viveu isso, saiu e hoje ajuda muitas pessoas. Ivan, me conta como é que foi esse processo de saída, porque entrar é fácil. Muitos convites, muitos acessos. O problema é que as mesmas pessoas que te convidam, os mesmos acessos, não te estendem a mão para te tirar. Beleza? Conta um pouquinho para nós. Bom, Rangel, primeiro é um prazer estar participando do Papo Base, né? Eu costumo estar toda a vida ligado, vendo tuas entrevistas, e achei muito legal o convite, agradeço o convite, até a consideração, né? Pelo trabalho que a gente desenvolve hoje aí no município e a nível de região. E como tu mesmo disse, é fácil entrar, o difícil é sair. É difícil quem te estenda a mão, né? Na maioria das vezes as pessoas estendem a mão para apontar o dedo, né? Ficar te esculachando, então isso dificulta até bastante a saída das drogas. A saída das drogas, na verdade, quando chegou o ponto de eu ir fazer um tratamento, quando abri, né, para minha família que eu estava usando droga, porque a família pressionava bastante para mim queria saber se eu estava. Na verdade eles desconfiavam, mas que é uma luta você falar para a família isso também, né? É uma luta, Eles desconfiavam, mas queriam ouvir da minha boca, né, para tomar alguma atitude. Eu toda a vida negando, por várias vezes a família pressionou, principalmente a Lete pressionava muito, né? A Lete é tua irmã, né? A Lete é minha irmã, pressionava muito para que eu dissesse. Uma vez chegou a me trancar num quarto lá na casa dela para ir pressionando para ver se eu falava, e mesmo assim eu neguei, quero ver tu provar e não sei o que, aquele monte de história do dependente, do adicto na ativa. Até que chegou um dia que não tinha mais para onde eu correr, eu tive que abrir, aí falei que estava usando droga para minha esposa, e aí o que é que vamos fazer, o que é que não vai fazer. E qual foi esse momento, Ivan, que tu disse não tem mais para onde correr? Qual foi o momento? Foi um momento que tu estava realmente ruim de saúde, ou o teu psicológico estava abalado, ou era a pressão da família que tu não tinha para onde correr? Na verdade, depois eu me arrependi porque eu contei no dia seguinte, é verdade isso. E porque na hora eu tinha usado, tinha pegado dinheiro, nem sei de quem, de tanta gente, porque a gente passa a enrolar as pessoas, passa a manipular. Primeiro a gente manipula a família, depois a gente começa a manipular as pessoas em volta aí, mais próximas, pegadinha. E eu tinha, acho que virado uma noite, 2 noites usando droga, aí cheguei em casa e vai dizer o quê? Não tinha mais o que eu inventar para minha esposa. E acabei, né, dizendo, aí foram atrás de ajuda, me levaram para uma clínica. Hoje acontece muito de as pessoas irem para tratamento em clínica, Rangel, e às vezes não ficam, chega lá, olha, não quer ficar, e eu consigo entender, porque aconteceu comigo. Né? Aconteceu comigo, eu fui para uma clínica em Araranguá, chegou lá, não, eu não vou ficar aqui e tal. Né? Aí, nesse meio tempo, a gente consegui saber que a minha Unimed cobria esse tipo de doença, né? E através da empresa fui para Florianópolis, para o Instituto São José, fiz tratamento lá no Instituto São José. A última coisa que eu queria era parar de usar droga. Fui para lá para dar um tempo, dar uma baixada na poeira, porque eu fui para lá sem nenhuma intenção de parar, nenhuma, zero. A intenção era de parar, era só para dar um tempo, fazer a vontade da família. Vou ficar um mês aqui, vou dar uma baixada na poeira, porque eu tinha feito muita coisa errada na rua aí, estava devendo tudo. Onde eu fazia a rota de pegar droga e passar pelos lugares onde eu passava, tinha rastro meu, né? Quer dizer, eu consegui perceber isso depois, né? Claro, eu não conseguia ver isso, para mim estava tudo certo, ninguém sabia que eu estava usando droga, enfim, só quem não sabia era a minha família, as pessoas sabiam que eu estava nessa vida, né? Porque a gente vai deixando os rastros.
Fui para a clínica, lá na clínica, como eu disse, eu não tinha vontade nenhuma. Eu conheci um assunto que eu falo toda a vida nas minhas palestras que eu dou em clínica, né? Eu conheci um cara lá que tinha 53 internações, e teve uma coisa que me marcou muito. Uma das coisas que ele me ajudou nessas 53 internação que ele tinha na época, né? Ele me disse assim: cara, não faz o que eu fiz, não vira um rato de clínica, não vira um rato de clínica. Eu já perdi esposa, não foi a primeira, perdi minhas filhas, meus filhos, minha família. Eu estou morando lá na próxima ponte do Imaruí, sozinho num barraco, tá? Ele era aposentado do correio, ganhava bem, tudo. Eu não tenho nada. Eu venho para cá, fico um tempo aqui, daqui a pouco recaio, venho para cá. E a minha família hoje é quase o pessoal que trabalha da clínica, que trabalha aqui na clínica. Eles me conhecem mais do que a minha família, sabe, das minhas dores. E aquilo foi uma coisa que me marcou bastante, né? Ele dizer aquilo para mim. E assim, Rangel, como disse, eu não sabia nem o que estava fazendo dentro da clínica, né? Eu comecei a botar, o culpado de eu estar ali era minha mãe, o culpado era minha irmã, o culpado de eu estar dentro da clínica, acho que nos primeiros 3, 4 dias, era minha família, cara. E quem era o culpado? Esposa. Chegou um dia que eu acho que porque tu fica dentro da unidade de desintoxicação, que se chama UD, né? Uhum. E aí ali tu vai com o psicólogo, com o psiquiatra, e acho que chegou ali, porque a gente perde mais ou menos a noção do espaço e tempo que tu estás lá dentro, quando tu chega dentro de uma clínica. Pelo menos isso, estou falando que aconteceu comigo e que acontece com a maioria das pessoas. Chegou um dia que caiu a ficha, né? Caiu a ficha, que eu comecei a dar uma olhadinha assim na minha vida, comecei a olhar para trás, que quem tinha feito aquilo comigo foi eu mesmo. A circunstância, né? Comecei lá jovem, trabalhar muito cedo, o que eu ganhava de dia eu gastava de noite em bar. Na época as opções eram poucas, enfim, e as coisas foram acontecendo gradualmente, né? E aí eu consegui perceber, né, que, pô, eu sempre trabalhei, nunca tive nada, porque se eu tivesse um carro, eu estava devendo, o pneu careco, o documento atrasado, sempre um problema. a moto, toda a vida assim, toda a vida no rolo, e toda a vida daquela. E aí eu comecei a perceber que quem tinha me colocado ali dentro da clínica foi eu, não foi ninguém. E quem podia te tirar dali era só tu mesmo. Quem podia tirar dali era eu mesmo. E aí, nesse meio tempo, eu saí da UDEI e fui, né, para a clínica em si, conviver com as outras pessoas que já tinham passado pelo processo da UDEI. É tudo muito estranho dentro de uma clínica no início. E aí tu começa a perceber e tu começa a ver as fórmulas, começa a aparecer as fórmulas, né? Óbvio, numa clínica que tem um programa de recuperação, como é que tu vai fazer para sair dali, dessa clínica? E foi o que aconteceu comigo. Eu me lembro que daí foi chegando lá, depois de uns 15, era tratamento de 30 dias lá, depois de uns 15, 20 dias, né, eu comecei a perceber, Rangel, comecei a ficar com medo de sair de dentro da clínica, porque estava vencendo os 30 dias, eu tinha que sair, tinha que encarar tudo. Eu tinha que encarar a empresa onde eu trabalhava, foi uma das maiores dificuldades. Para ter uma ideia, quando eu saí da clínica, que eu fui para casa, aí fiquei mais uns 30, 60, 90 dias, eu não me lembro, pelo INSS, e eu tinha que ir para Criciúma, às vezes médico, às vezes em algum lugar, eu não conseguia passar na frente da empresa, né? Hoje eu trabalho na IPAGRE, vai fazer agora 17 anos, dia 2 de setembro, e eu não conseguia passar porque eu tinha que encarar isso, cara. Mas tu tinha que encarar o que? As pessoas? As pessoas... Se sentia envergonhado? Envergonhado, saber que daí, né, as pessoas sabiam o que é. Não sei se isso é uma coisa natural, não sei se aconteceu com outras pessoas hoje. E eu fui ficando com esse medo de como fazer isso, e como é que eu vou pagar minhas contas. Eu não sabia onde é que eu devia. Tinha 2 talões de cheque na rua, aí, folha de cheque na rua, e eu não sabia nem direito onde é que era. E isso começou a me dar um medo muito grande. Eu acho que se eu pudesse, na época, eu estaria morando lá dentro da clínica até hoje. Sério? Eu acredito que tu começa a viver o mundo lá dentro, né? Mas enfim, eu tive que sair. Depois que eu saí da clínica, fui procurar uma espiritualidade que a gente aprende lá dentro, fazer as coisas a curto, médio e longo prazo. Tu tem que ter alguns projetos, que hoje, óbvio, né, essa experiência a gente passa para outras pessoas. Tem que ter alguns projetos na tua vida, coisas que não tinha antes. Antes eu ia
dormir pensando em droga e acordava pensando em droga. E é interessante esse bate-papo, né? Mostrar isso, porque as pessoas acham que eu usava pouquinho, que eu não, eu estava no fundo do poço mesmo, de começar a usar droga 9 horas da manhã e 11 horas da noite chegar em casa travado, e quando chegava às 11 horas da noite usando o dia inteiro, né? E aí eu saí de lá com esse medo, como é que eu vou fazer para pagar essas contas? Na época eu penhorei minha casa, eu morava no bairro de Brida, penhoramos minha casa com uma pessoa, para pegar essa grana, era R$21.500 eu devia, isso eu me internei em dia 3 de abril de 2007, quando começou o meu tratamento, né? E eu penhorei minha casa para ir pagando, as coisas começaram a funcionar, eu procurei uma espiritualidade, me aproximei de Deus, comecei a saber o que é a presença de Deus na vida de uma pessoa, porque até então não tinha, né? Saber o que o Espírito Santo pode estar fazendo de mudança na vida da gente. Comecei a ter essa proximidade com Deus, e as coisas começaram a funcionar. Eu tive que voltar a trabalhar. O primeiro dia foi difícil, né? Foi difícil andar na rua em Uruçanga, até porque muita coisa eu tinha feito de errado. E até porque também tu é uma pessoa muito conhecida. Sim. Desde envolvimento político, desde envolvimento social, esportivo. Sim. E tu encarar tudo isso. Porque é uma avalanche de coisas, né, Ivan? Sim. E tu ter que encarar isso, acho que te dava um medo. Poxa, mais do que as pessoas vão falar, vão me enxergar? Será que elas vão me dar voto de confiança? Era mais ou menos isso? Era mais ou menos isso. Mas assim, naquele primeiro momento, como eu disse, eu saí da clínica, tive que encarar, tive que vir o primeiro dia, né? Tinha todos esses medos que tu relatou, todas essas coisas que estavam ali, né, para acontecer. Eu voltei ao trabalho, penhorei minha casa, tudo que eu fazia, tudo que eu fiz, que eu fazia era com o aprendizado que eu tive dentro da clínica. Por exemplo, eu não saía com dinheiro. Quando eu fui, a minha mãe tinha um companheiro, né, meu pai é falecido, e a gente eu saí pagar as contas, recolhi esses cheques, né, essa minha rota que eu fazia, né, era lá no Rio Mãe, no aeroporto, dava a volta por lá, eu sei que ia acabar em Uruçanga. Caminhada foi grande, então. Não, era média de... Nossa, era muito andado com aquela nóia de perseguição, que tinha gente perseguindo, aquela coisa do dependente químico, né? E ficava rodando enquanto tinha carro, obviamente. E aí eu fiz essa rota com a minha mãe e o companheiro dela, recolhendo esse cheque com dinheiro, e, enfim, recolhi todos os cheques, graças a Deus, não fiquei devendo nada para ninguém, né? Fiz todo esse processo. Mas essas dívidas eram traficantes? O que era? Não era traficante. Eu trocava cheque para conseguir dinheiro, aí ficava bebendo no bar usando droga, trocava cheque, pegava dinheiro, chamava traficante, quem trazia droga, maquinazinha de caça-níquel, essas loucuras. Certo. E as coisas começaram a funcionar. Fiz isso, comecei a fazer as coisas certas, não foi preciso fazer, né? Achava que tinha que fazer um monte de coisas, as coisas, começou a fazer as coisas certas, as coisas começam a funcionar. Claro. Vão começando a funcionar. E eu foi ali quando as coisas começaram a funcionar, Rangel, começou a acontecer um processo que eu não conhecia, que era de eu querer me pagar porque não usava mais droga, porque não bebia mais, comecei a me achar o cara, porque pagava minha conta de energia em dia, porque pagava minha água em dia, e comecei a me achar o cara. E ali começou o processo de recaída. Recaída? Começou o processo de recaída. Olha. 6 meses depois. Eu comecei a querer... Porque no início, como eu disse assim, quando a gente sai de uma clínica ou comunidade terapêutica, tudo que tu aprendeu fica bem verdinho dentro da tua cabeça. Tu faz com que tudo que tu aprendeu, tu bota em prática. Só que depois de um tempo, se tu não faz recuperação pós-clínica, principalmente dentro de irmandades de AA, de NA, ou seja, dentro da igreja, isso, né? Ou seja, dentro da igreja, indiferente da igreja que for, certo. A igreja melhor que tem é aquela que tu vai, sente a presença do Espírito Santo, sente a presença de Deus, essa é a melhor igreja, claro, que tem. De repente tu vai numa que tu não sente, eu vou naquela e eu sinto. Perfeito. Lá. É assim que eu vejo a igreja, né? E o processo de recaída meu começou porque antes eu cortava caminho em bares de minha preferência, onde eu era acostumado, né, o bar do falecido Piuco, que eu, né, morava no Debrida, vinha por ali, e aí eu cortava caminho, porque eu aprendi, corta caminho, vai por outro lugar, né?
E só que depois eu comecei a querer passar lá na frente e mostrar para aquele pessoal que estava ali, que não deixava de ser meus colegas, Claro. né, de bar, mas assim, ó, eles lá, eu aqui, que tinha que ser, que eu aprendi depois, né, em recuperação. Comecei a passar lá na frente para mostrar para eles que eu não bebia mais. Levantar a mão um dia, outro dia dar uma paradinha, conversadinha, daqui a pouco eu estava tomando um refrigerantezinho e ali conversando com eles. E aí foi questão de tempo, eu esqueci o que eu aprendi na clínica e começar a viver aquele mundo de novo de onde eu tinha saído, que era o mundo do boteco, o mundo do bar, o mundo do jogar conversa fora, que hoje para mim eu não me vejo dentro do bar, porque eu não aprendo nada, eu vejo que não aprendo nada. Pode ir lá até descontrair, Claro. mas não se aprende nada. Vai estar falando do prefeito, do governador, do presidente, do futebol, Da vida alheia. da vida alheia, da mulher do cara, enfim, do indivíduo A ou B. Né? É o que acontece. A realidade a grande verdade é essa. Descontrai, mas hoje eu vejo outras maneiras de eu me descontrair. Óbvio que eu fui aprender isso depois. Naquele momento eu não sabia disso. Naquele momento eu queria me pagar que eu não estava mais bebendo e não estava mais usando droga. Pedi o meu refrigerante um dia, pedi o refrigerante outro dia, aí foi questão de tempo para mim tomar a primeira cerveja. E aí? Cara, quando eu não terminei de tomar a primeira cerveja, Rangel. Eu não terminei de tomar a primeira cerveja. Porque dentro de mim tinha ficado uma expectativa, né, na minha cabeça, como é que eu vou explicar? Que se eu fosse usar a cocaína de novo, se eu fosse usar a minha droga de preferência, que era a cocaína, e que na realidade eu era apaixonado por aquilo, eu tinha abandonado tudo que eu gostava pela cocaína. Por aquilo. Não ia me dar mais aquela... Eu ia conseguir controlar, isso ia pra cama pensando nisso, tá? Eu fui como é que eu vou dizer, alimentando esses pensamentos. Que eu não ia me dar mais aquela síndrome do pânico, aquele negócio de espiaceira, de gente que vai estar ali atrás de mim. Eu já ia poder controlar aquilo, que agora eu já sei usar droga. Eu já estava abastecendo isso. Tomei aquela cerveja naquele dia. Eu estava com o Fusca emprestado de uma tia minha, que ela deixou lá em casa, que não tinha garagem. Ela disse que eu podia usar. Eu não terminei de tomar a cerveja, porque na minha cabeça eu já ia atrás de droga, né? Eu tinha recebido pagamento, não sei como é que estava ainda, mas eu estava com dinheiro. Eu antes de terminar a cerveja pedi uma bala para não ficar com... Porque para mim... Cheiro e gosto? Com cheiro de álcool, né? Uhum. Porque para mim eu ia lá e usar droga, ia chegar em casa, ninguém ia notar, minha esposa não ia perceber, não ia sentir cheiro de álcool, ia ficar tudo tranquilo. Na minha cabeça eu ia lá e ia pegar um cinquentinha, né? Não uma peteca, como a gente costuma dizer, ia pegar ia aguentar tantos dias, eu ia gastar tantos por mês, na minha cabeça... A tua contabilidade não, já estava para burlar não, todo... tinha feito a contabilidade, a mulher não ia saber e tal, né? E peguei o carro e fui para Criciúma. Com o plano A montado, o plano B montado, C montado. Eu me lembro ainda eu subindo no Morro da Ceusa, ali indo para Criciúma buscar. Lá, quando eu cheguei lá, fazia tempo que o traficante não me via mais, né? E aí ele ainda tirou um sarro de mim, o que houve, sumiu e tal, né? Aquelas brincadeiras e tal. Peguei a droga, esse cinquentinha que ia aguentar uma semana e pouca, né? Na minha contabilidade. Esse cinquentinha não chegou em Cocal. Esse cinquentinha não chegou em Cocal, eu voltei, a espiaceira, aquela agonia, aquela tristeza, veio acho no primeiro ou segundo carreira, né? Já veio tudo de volta, tudo aquilo. Foi naquele momento que eu aprendi, né? Quando eu voltei lá para buscar mais, foi naquele momento que eu aprendi. Ah, tu voltou para pegar mais? De Cocal eu voltei para Criciúma para buscar mais. Imagina, eu tinha acabado, eu estava com dinheiro, como é que eu... Né? Eu voltei para pegar mais. Naquele dia, cara, eu percebi que 50 é pouco, 100 é pouco, 200 é pouco, 400, 800, 1.200 e ali vai. É pouco e não vai ter fim, né? E eu vou querer mais, eu vou empenhorar de novo meu celular lá, eu vou empenhorar meu documento lá para o traficante, eu vou empenhorar o que for, né? Eu vou comprar fiado na loja para entregar lá para o traficante por menos que nada. Aquele momento eu descobri que não dava mais para mim, que não era aquilo, que não tinha, só que eu não conseguia parar. Eu me lembro que eu estava de Fusca, comecei a rodar, né, a noite inteira, e eu pensei em acabar com a minha vida. Eu estava passando no viaduto na BR-101 para cortar, porque eu não conseguia andar em asfalto, me dava muito pânico? Muito pânico, e eu pensei em jogar o carro lá de cima Olha! No que vai pro aeroporto ali naquele Sim, viaduto, no Sangão ali, né? No Sangão, isso. Acho que Deus queria alguma coisa de mim, por isso que
É por isso que não deixa, até me emociono, porque assim, ó, eu sei o que Deus fez na minha vida, né, assim, ó, Deus mudou a minha vida, né, por completo. E eu falar de Deus, né, que era um ser, né, o poder superior era muito distante de mim, eu aprendi a me aproximar dele. Graças a Deus, óbvio, com a ajuda de muitas pessoas, né, que fazem com que a gente aprenda a se aproximar, aprenda a conversar com Deus. E tive que voltar para casa, cara. E como é que foi chegar em casa assim? Cara, a mulher já sabia, obviamente, que eu tinha recaído, não precisava dizer nada. Até né? pelo horário que tu chegou. Eu desliguei o telefone, porque eu tinha uma rotina de chegar cedo e tal, né? Quando a gente faz recuperação. Cara, e com aquela manipulação do dependente químico. Eu deixei o carro e cheguei em casa. Na época eu já tinha negociado a minha casa para poder pagar, enfim, né? E aí vim para a galeria. Morava na galeria Ivo Serafim ali, e quando eu estava chegando no corredor, né, e agora como é que eu vou chegar em casa e tal, né, e aí fiz aquele chuleiro, me fazendo de vítima, eu não consegui, tal. E aí a mulher, entrei, daqui a pouco, isso era às 5 horas da manhã, daqui a pouco quando eu vi, já tava minhas irmãs, tava minha mãe, cara, eu me lembro da minha mãe chorando na cabeceira de cama, né, uma coisa que eu pretendo não ver mais, né? Só por hoje a gente costuma dizer, mas é uma coisa que eu não pretendo ver mais. E ainda quando eles estavam dentro do quarto, cara, é uma coisa tão... A dependência química, a manipulação é tão doida, que quando eles estavam dentro do meu quarto, eu era uma pessoa. Eu era aquele manipulador, aquele me fazendo de vítima. Aí quando eles saíam do meu quarto, cara, eu me lembro que eu botava o edredom em cima da minha cabeça, cara. O que eu fui fazer? O que eu fui fazer comigo? E assim, Rangel, e eu começo a relembrar e me emociono, cara. Mas fica à vontade, não, fica à vontade mesmo. E assim, Rangel, e aí eu botava, né, o edredom em cima da minha cabeça. O que eu fiz comigo? Agora, né, eu tinha levantado uma expectativa nas pessoas muito grande, Rangel. Né, que eu estava bem, que as coisas estavam acontecendo. Eu sempre fui uma pessoa de correr atrás, né? Eu nunca fiquei esperando, né? E aí, o que eu fui fazer? E eu pensava, ninguém mais vai botar, né, a expectativa que eu tinha levantado neles. Confiança caiu por terra. Meu sogro, que tinha me ajudado muito, né? A tia Lúcia, minhas irmãs, a minha mãe, enfim, as pessoas que me ajudaram, minha esposa principalmente. Tua esposa, guerreira. Quando eles volta e meia entravam no quarto, quando eles entravam eu já era a vítima de novo, eu já era o coitadinho que não tinha conseguido, mas quando eles saíam eu batia de frente, voltar lá para a clínica, de novo. Aí já tinha agilizado, daqui a pouco já... Né? Quando eu me dei por conta, eu já estava de novo na mesma clínica lá, já tinha conseguido. Sinceramente, eu passei uns 30 dias lá dentro da clínica inerte, cara, porque tudo que eles diziam eu já sabia para mim. Dentro da clínica eu ia deitar pensando em droga, eu acordava pensando em droga, isso dentro da clínica. Eu não conseguia botar para fora, não conseguia falar, com todo o trabalho de psicólogo, que lá é espetacular aquela clínica. De psiquiatra, e, enfim, ciência social, eu não conseguia botar para fora e foi quase que inerte. E assim, ó, tem pessoas que passam pela vida da gente que Deus usa. E tinha um campinho de suíço lá, e no intervalo, porque lá é reunião o dia inteiro, intervalo de 2 horas no almoço, depois reunião, né? E eram às 5 horas, às 6h30 ter uma palestra tipo que eu faço hoje, né? De levar nas clínicas, ia ter uma pessoa que teve problema com droga e que ia lá. E nesse intervalo a gente ia lá, jogava um futebolzinho, depois tomava um banho, ou ficava lá conversando. E dentro de clínicas, né, depois eu fui ver que isso acontece com a minha experiência. A gente se identifica às vezes mais com um, menos com o outro e tal. E eu me identifiquei com um tal de Denilson, ele era carcereiro, ele nem sabe o quanto ele me ajudou, cara. E eu nunca mais vi. E ele era carcereiro, e ele estava em tratamento também, ele era carcereiro em Joinville, no presídio de Joinville. Aí ele assim, hoje à noite, eu contando para ele, cara, tô passando aqui, não tá valendo de nada, eu não vou conseguir, eu vou morrer da droga. E eu contando para ele, e aí ele assim para mim, ô Ivan, tem uma reunião de NA hoje à noite aqui. Que é o Narcóticos Anônimos. Assim, mas não sei o que. Ele assim, não, vai, se não gostar, tu sai. Vai embora, não precisa ficar, não é obrigado a ficar.
né? Porque a clínica não obrigava a tu ir. Isso era às 8 horas da noite daí. Eu fui, na verdade, aquele dia, pela parceria que eu tinha com ele, né? Ele desabafava uns pensamentos dele, eu os meus, e eu fui só por ir. Cara, e eu fui lá e os caras, né, nessa reunião falando lá na frente, eu me identifiquei, parecia que alguém tinha contado a minha vida pros caras. E aí eu aprendi que, né, só mudou o autor, né? Só mudou o autor. As histórias são todas as mesmas, de desgraça, de sofrimento, da família, da pessoa própria. E aí, putz, assim, e aí eu comecei a saber que tem reunião no mundo inteiro, e aqui na nossa região tem reunião todos os dias, né? Ou num lugar ou no outro, mais tem. E aí ele me apresentou. Aí depois eu falei que tinha gostado. Cara, amanhã tem a DA, que eu frequento também, me aguentou limpo tanto tempo e tal. E aí eu peguei no outro dia, o formato é praticamente quase igual, a filosofia é a mesma, muda uma palavra ou outra. Aí no outro dia eu, por interesse mesmo, fui na DA. Né? Porque ele tinha dito pra mim, cara, não adianta tu querer parar de usar droga e querer continuar bebendo. Porque o álcool vai te baixar o senso crítico. E o álcool parece que tá tudo bom, se eu der um tequinho não vai ter problema, e papapá, amanhã eu não uso mais. Né? E aí eu fui nessa reunião de A. E é o que eu costumo dizer para as pessoas, é o que vem salvando a minha vida. Porque ali tu aprende o que é recuperação. Tu frequenta ainda? Frequento. Ontem ainda tive uma reunião, né? Tive reunião, todas as terças-feiras tem reunião aqui no nosso município, em Uruçanga, tem reunião de AA e reunião de Alanon, que é para o familiar, né? Para o familiar aprender como lidar com as situações por causa do alcoólatra, né? Por causa da pessoa que tem a doença. E aí eu comecei a frequentar essas reuniões e ali começou a minha recuperação. Certo. Ali tu começa a aprender o que é realmente recuperação, porque dentro da clínica, Rangel, tu aprende o que a droga fez contigo, o que é que ela está fazendo no teu organismo, né? Como é que ela age. Ali tu aprende tudo isso e eles te dão ferramentas para ti não voltar para o uso. E dentro de uma sala de recuperação, seja A ou NA, o que é que eu aprendi? Eu aprendi com pessoas que estão ali com... Por exemplo, eu vou chegar dentro de uma sala de reunião, sendo a primeira vez que eu cheguei ali, eu vou aprender com aquela pessoa que já está há 2 meses, porque é difícil ficar um mês sem droga, um dia sem droga. Imagina ficar um mês, eu não imaginava que eu ia conseguir ficar um dia, 2. E ali a experiência daquela pessoa que está há 1 mês ali dentro vai passar para mim que estou chegando hoje. E para aquela que está há 1 mês, a pessoa que está há 3, há 5, há 1 ano, vai passar essa experiência. E ao mesmo tempo, eu chegando ali, aquela pessoa que está lá há 10 anos, limpo, sem usar, a hora que eu chegar ali todo quebrado financeiramente, espiritualmente, familiar, quebrado de tudo, aquela pessoa que está há 10 anos, putz, um dia era eu que estava lá. E vai lembrar do seu passado para não voltar a usar com 10 anos. Então, tu vai aprendendo, vai pegando um mecanismo para te não voltar para o uso. Ô Ivan, e aí, passado tudo isso, hoje, você é como falou, dá palestras, ajuda muitas pessoas, interna, conversa, busca, enfim. E entra um programa que eu particularmente já participei, até por questão de eventos à noite, a gente assiste muita coisa e é uma coisa que eu tô saindo porque eu não aguento mais ver esse tipo de situação e eu não quero ser o cara que proporciona isso. E como é que é o nome do programa? Pela vida contra as drogas. Pela vida contra as drogas. Como é que tu chegou a esse ponto de assumir um microfone na Rádio Marconi e poder ajudar as pessoas? Assim, Rangel, dentro da Irmandade, tanto DNA como de AA, a gente fala do 12º passo, né? Que é levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. E eu fazia, geralmente as pessoas que vão para dentro de clínica, quando sai, que faz um tratamento legal, quer ajudar todos os amigos em volta. E aí a gente aprende que não está certo. Porque é mais fácil tu ficar usando com ele do que tirar ele. Certo. Então tu tem que passar por um processo para depois fazer isso. E eu fazia muito isso. E a gente escolhe padrinhos dentro da Irmandade, tanto de DNA, e meu padrinho me cobrava muito, né? Padrinho que dá conselho, aquele que te puxa na orelha, aquele que, né? Padrinhos de Irmandades, a gente, né? É o nome. E eu fazia muito bem isso, e as pessoas começaram a me procurar. Um vinha daqui, outro vinha ali, ajudei alguns amigos, eu praticamente tirei da forca, né? Propriamente dito isso, da forca mesmo. Literalmente, cara. Literalmente. Ia tirar a vida. Isso em questões de minutos, né? E
não sei, foi Deus que me botou naquele momento lá. Enfim, e aí essas pessoas começaram a vir para mim, me procurar para fazer, pedir ajuda, o que é que eu tinha feito, como é que eu tinha feito, porque tu muda tuas atitudes e as pessoas, falando em atitudes, antes de eu continuar, uma coisa muito interessante que vale a pena se relatar, é muito interessante, Rangel. Tu faz uma mudança e tu não é preciso fazer propaganda da tua mudança, né? É o que eu costumo dizer toda a vida em palestras, assim, cara, não fica querendo dizer para os outros que tu parou de usar droga, que tu mudou, só muda as tuas atitudes e muda os teus gestos, forma de ser, porque não adianta tu parar de usar droga e ser a mesma pessoa, não vai fazer diferença nenhuma tu ser a mesma pessoa de quando tu era quando usar droga, então tu tem que mudar por completo, porque a única diferença se tu continuar sendo a mesma pessoa, tu não vai botar um produto químico para dentro de ti. Certo. Então tu tem que mudar por inteiro. E aquelas pessoas que se afastaram de ti quando tu usava droga, Rangel, quando, né, tinha, né, naturalmente foram se afastando, né, o Ivan não é uma boa companhia, começaram a se aproximar, começaram a vir, porque e as pessoas que eram meus amigos que usavam droga começaram a se afastar. Porque eu não era mais, não fazia mais parte daquele ciclo. Da comunidade daquele ali. Ciclo vicioso, né? Então eles começaram a afastar. E o processo começou essa mudança de mundo. Porque o mais difícil de sair das drogas é sair daquele mundo e passar para um mundo de recuperação. Certo. Né? E tu chega dentro de uma sala, como a gente está falando de Narcóticos Anônimos, quando tu chega, tu não faz parte daquilo. É muito difícil tu viver aquilo. Então depois, com um certo tempo, tu começa a fazer parte de alguma coisa novamente. Antes o meu mundo era dentro do boteco, lá com o traficante, com o pessoal que usava droga. E teve essa dificuldade de sair daquela vida para passar por uma vida de recuperação que acontece dentro de Irmandades Narcóticos Anônimos. Mas como eu estava dizendo, aí eu comecei a ajudar as pessoas e, putz, eu posso ajudar bem mais. Vou montar um processo, um programa, um projetozinho no programa para a Rádio Marconi. Aí foi onde eu fiz o contato com o Enio Bis, e eu ainda tinha todo um problema com a Rádio Marconi, porque eu tinha agredido um repórter antes de ir para a clínica da rádio, dentro do... foi na antessala, né? Já pedi perdão para ele e tal, mas enfim, aconteceu. Então tinha todo esse problema ainda, mas eu fui lá e levei ainda o projeto com o Enio Bis, na época. Expliquei para ele, eu queria fazer um trabalho, né, voluntário, queria expandir mais o que eu estava fazendo e tal. E foi, né? Eu fui, volta e meia eu perguntava para ele como é que tá, ele dizia que ia apresentar para a diretoria. Há quanto tempo já tem um programa? 6 anos. 6 anos, completou em maio agora. E aí foi, depois de 3 anos, né? Mas volta e meia ela dava uma cutucada para ver como é que tava, se dava, dizia para guardar. Né? Aí o Andrezinho assumiu o André Nickel hoje é o gerente da rádio, gerência da rádio, né? André Nickel assumiu, aí deram essa oportunidade, surgiu um espaço no sábado de manhã, na época era 45 minutos. Porque hoje é quanto? Hoje é 1 hora. 1 hora. 1 hora e as pessoas, graças a Deus, as pessoas pedem para aumentar o horário aí, mas enfim, né? Isso é outra. Aí na terça-feira o Enio me chamou lá na rádio, queria falar comigo. Cheguei lá na rádio, teu programa começa sábado. Meu Deus, e agora? E agora? E agora? O microfone, o microfone e a audiência. Aí eles me explicaram como é que era, como é que não ia, como é que ele disse assim, ó, é assim, tem um custo e tal, eu comprei o horário, claro, né? Enfim. E agora? E para chegar em casa para dizer para a mulher que eu tinha comprado um horário na rádio que eu tinha que pagar, que era metade do salário que eu ganhava na empresa. Ixi. E agora? O que é que eu ia dizer? Aí eu falei, não, vamos dar um jeito, vai dar certo. Eu disse para ela, aí fomos, né? Fui tocar, e eu com medo, aí comecei a perguntar para os locutores, que a gente, né, eu sou muito de ouvir rádio, eu ouço a rádio Marconi. Mas entre ouvir e falar no rádio é diferente. É diferente, eu ouço eles, aí cheguei para o Geraldo Custódio, eu me lembro que o Geraldo Custódio está nesse, Geraldo, assim, ó, eu tinha botado um projeto, eu não sabia, óbvio, né, e eu começo o programa sábado de manhã, cara, pá, me dá umas dicas aí. Aí o Geraldo, seja tu. Não muda. É que eu sempre falo quando vão conversar comigo. Não tenta imitar ninguém, diz ele. Não tenta imitar ninguém, seja tu. Aí, tá, mas eu vou perguntar para os outros também, cara. E aí eu perguntei para o Zenê, fui assim, pro mais próximo, meu, pro próprio Enio, né? O Enio é um cara show de bola, ajudou bastante, né? O pessoal ali, todo mundo ajuda, porque a gente não tem conhecimento, eu vou lá uma vez por semana, a gente não tem conhecimento da dinâmica do rádio. E daí a gente vai aprendendo com o Ed Carlos, o Zico, que trabalha na parte administrativa lá,
parte financeira da rádio. A gente vai aprendendo com todos eles ali, né? Aprendi muito com o Marcos, o Gustavinho muito profissional, enfim, o pessoal, né? Toda essa galera ali da rádio ali, a gente até vou pecar, obviamente, não citar outros nomes aí. Certo, não, mas todos sabem, eles sabem, né? E, enfim, e agora? Aí fui perguntar pro Bicudo, cara, o Bicudo é show, cara. É o Bicudo Show, né? Bicudo é show, cara. Bicudo é show. Bicudo é show porque antes, há tempos atrás, quando eu saí da clínica, nesses 3 anos, eu inventei mais algumas coisas. Eu botei, acho que foi o primeiro a botar aqui a moto som. Eu fazia propaganda de moto, instalei uma caixa de som atrás de uma CG e fui. Eu vim numa bicicleta, não sei aonde, e inventei aquilo ali. E o Bicudo, cara, tanto ele como a Carla Ribeiro, o Bicudo, principalmente porque ele trabalha com isso, né? Eles gravavam pra mim, não me cobravam nada. E nesse dia, é uma coisa que marcou para mim, porque era uma época que eu estava com dificuldade, que tinha que pagar as coisas e era um dinheirinho que entrava, né? Enfim. E aí o Bicudo disse assim para mim, que hora que é o programa? E ele trabalha a semana toda. Aí ele disse para mim eu disse para ele, às 7h15 da manhã. Ele disse, 7 horas eu tô lá contigo. Sério, porque eu tinha dito para ele que eu tinha medo de travar na hora de começar o programa, porque ir lá dar uma entrevista é uma coisa, agora tu entrevistar é outro papo. E aí ele pegou e me disse que vou estar lá. E 7 horas ele estava lá. E o primeiro cara que eu entrevistei é um rapaz de Braço do Norte, Fernando, né? E aí o Fernando veio, entrevistei. E aí dali não foi preciso o Bicudo intervir, depois eu disse. Mas tu tinha segurança dele ali perto? Mas eu me senti muito seguro, né? Eu já disse isso para ele, óbvio. E eu me senti muito seguro com ele ali, até pelo know-how que o GR. Um dos maiores comunicadores da região sul disparados. Até antes de eu vir, né, eu tô toda a vida ali curtindo o papo base e eu tava ouvindo a entrevista que ele te deu para mim. Ah, legal. Para mim poder, né, para mim poder... Coisa, é uma das pessoas que a gente se espelha, ele, o próprio Geraldo, Enio, enfim, esse pessoal, Rafael Niero. A gente se espelha, eu procuro me espelhar em pessoas daqui que a gente conhece a história, né, pra gente construir junto. Ô Ivan, e provavelmente muita gente que participou e ouviu, até porque muitas vezes a gente não tem noção da audiência que tem quando a gente está aqui, está no microfone, está nas câmeras. Muita gente já te relatou, não, Ivan, eu ouvi, eu ajudei o meu filho, ajudei o meu vizinho, ou a própria pessoa, o usuário, não, aquele dia fez mudar meu pensamento. Tem algum relato assim? Tem vários, né? Vários relatos. Você falava, inclusive, de São Paulo, fora daqui até, né? Sim, teve pessoas, né, que óbvio, né, familiar daqui, que me conhece, que pediram ajuda, de Cascavel, e acabei encaminhando para comunidades terapêuticas através da minha pessoa. E hoje, assim, eu teve uma época na outra administração, eu fiz algumas palestras para recolher dados. A ideia era recolher dados dos adolescentes para montar um projeto para o futuro de prevenção, né? E foi feito isso no primeiro ano, no segundo já não aconteceu mais, eu não sei porquê, mas teve uma coisa que marcou, é que eu pedi para as crianças começarem, gosta do teu pai? Eu mandei levantar a mão para ver quem é que fumava. Tu ama o teu pai? Começa a botar bilhetinho, pai, eu te amo, para de fumar. E bota lá, na hora que ele está saindo para ir trabalhar, na bolsa, no sapato, dentro do bolso da criança, pai, eu te amo, para de fumar. E eu fiz esse trabalho nas escolas e deu uma repercussão muito grande. Legal. Porque os pais me encontravam o que tu fez? Meu filho não para de botar bilhetinho para mim parar de fumar e tal. E teve pais que pararam de fumar, né? Por causa de que depois eles vieram me relatar. Né, Rangel? Então tem várias histórias. Tem uma coisa que me marcou bastante. Tem várias que marcou, Sim. né? Mas tem uma coisa que marcou bastante, que eu uma vez por mês aqui eu desconto um dia de férias meu aqui para fazer cobrança. Então eu tenho que fazer cobrança tudo naquele dia, né? E eu estava fazendo cobrança na correria e me ligou uma pessoa do bairro Bom Jesus, né? Uma mulher do bairro Bom Jesus, e eu estava no 9 Italé, parei a moto, peguei o telefone e ela me disse, Ivan, assim, eu preciso de ajuda, meu marido, e não sei o que, e a senhora mora onde? Eu moro na Cabá, hoje não dá, porque eu estou numa correria, eu posso ligar para ti mais tarde, eu disse para ela, né? Cara, ela disse, tá, mas ela me disse assim, putz, ele era o último... Como precisava naquele momento. Naquele momento, essa é a última esperança que eu tenho.
né? Eu consegui sentir isso. Aí eu embarquei na moto e disse assim, não, né? Ela tá precisando de agora, isso aqui eu resolvo depois. Aí virei e fui lá para o bairro Bom Jesus, né? Coab, como o pessoal conhece, e vou ligar para ela nesse número, ela vai me dizer onde mora e vou conversar para ver a verdadeira situação. Aí eu cheguei lá no Bom Jesus, peguei o telefone, aí ela atendeu assim, onde é que é a casa da senhora? Eu estou aqui no bairro, tal. Eu tô aqui na Coab, né? Onde é que é a senhora? Eu vim aqui ver. Tu me disseste que tu estava no Nova Itália, eu peguei o carro e vim aqui de atrás de ti. Aí disse, então vamos fazer o seguinte, vamos se encontrar aqui no posto da estação aqui e tal, em frente à Ipagre. Aí fomos ali, aí chegou ali, o marido estava com ela, e conversei, expliquei para ele o que ia acontecer se ele continuasse, enfim, né, toda aquela conversa que a gente tem. E ele quis ir para a clínica, a gente encaminhou ele para Nova Veneza, lá na comunidade terapêutica Luz no Vale. Ele ficou uns 9 meses, cara, assim, marcou, eles não tinham filho, hoje eles têm gêmeos. E é uma coisa que marcou que ela passa por mim na praça, ela toda a vida agradece, e se ela passar 10 vezes na praça, não, no mesmo dia. E eu já disse para ela, Ivan, vou te agradecer o resto da minha vida, porque hoje eu tenho uma família, né? Então, assim, esse é um dos relatos, não tem vários relatos assim, que chama atenção pra gente, que é gratificante, né? É gratificante a gente saber que mudou a vida. E para te ter uma ideia, assim, essa semana eu encaminhei 3 pessoas para a clínica, uma média de 2 a 3 pessoas. Pois é, Ivan, a gente está chegando no final da entrevista. Por que está aumentando cada vez mais o número de usuários de drogas e cada vez mais jovens? Tu tens, óbvio que tu não tem a resposta para tudo, mas o teu ponto de vista. Então tudo muito fácil. Hoje não pode isso. Mas é a falta de cobrança familiar? O acesso a tudo que numa época mais remota, no caso, na tua, na minha, nós não tínhamos acesso a todas essas facilidades que hoje o jovem tem? O que tu acha que é? Sim. A falta de punição no Brasil? Também. Complementando, ou uma atividade mais forte do poder público no combate às drogas? Sim, eu vejo como uma soma de tudo. Um pouquinho de tudo soma, se torna um monstro. Precisa ter mais punição. Uma vez tu pegava um usuário de drogas na praça, levava para a delegacia, passava tudo aqui com constrangimento. Hoje em dia faz um termo circunstanciado ali mesmo, né? Ninguém fica... E assim, as pessoas estão tendo... Eles querem os direitos, mas não querem deveres, né? Principalmente já começa dentro de casa. E a família deixou muito aberta? Não, é que a nossa geração, eu acredito que passou tanto trabalho, era outro momento, era mais dificuldade, e a gente de repente quer dar para os nossos filhos tudo aquilo que a gente não teve, sem que eles, muitas vezes, mereçam ou façam por merecer. Então se torna tudo muito, eu vejo dessa forma, se torna tudo muito fácil. E falta poder público, indiferente da administração que tiver... Esquece a sigla. Generalizar tudo, dá pouca importância para o assunto, né? Eu vejo como uma epidemia, pior que qualquer outro tipo de doença. Uma epidemia, tu vê os roubos que vem acontecendo na nossa cidade aqui agora, assassinatos nos últimos dias. E passa em branco por quê? Porque assim, tu tá com um problema lá com teu filho e tu não consegue resolver, por exemplo, um CAPES, numa Secretaria de Saúde, tu não consegue resolver, tu não bota a boca no trombone, porque tu tem vergonha. Falta estrutura ou falta pessoas capacitadas para ajudar? Também isso. Por exemplo, uma estrada, tá com a estrada lá no problema, eles vão lá, é Facebook, é Instagram, é rádio, é aqui. É que é mais... pessoal, agora, agora, quando é uma coisa dessa, íntimo. O pessoal não fala. Aí, assim, para te ter só para que as pessoas que estão vendo esse vídeo, para vocês terem uma noção, eu não sei como é que eu vou dizer, os locais onde era para estar resolvendo este problema, não quero que pare, se precisar pode estar me ligando, diferente da administração que tiver, eles ligam para mim resolver esses problemas, para mim levar para a internação, porque eles não conseguem... Que era para ser o local adequado... Para desencaminhar. Assim, eu vejo assim, alguns setores
né? Então, Que precisa ser modificado. pessoas, Porque, Rangel, são pessoas são pessoas capacitadas para estar resolvendo esse problema. E essas pessoas não têm culpa, sabe por quê? Porque eu participei de alguns congressos sobre drogas a nível de Brasil, que vieram trazer o MEN, o MAD, eu vim em Criciúma, o último que eu tive foi no Teatro Elias Angeloni, tinha 400, 500 pessoas. E estava eu e mais umas pessoas que trabalham diretamente com o assunto droga, né? E a gente escutou tanta asneira de pessoas que vieram de Brasília trazer informações para pessoas na área da saúde, assistente social, psicólogos que estavam ali, professores principalmente. Eles disseram tanta asneira lá em cima disseram tanta asneira de informação para aquele pessoal, asneira assim, num termo pejorativo, porque assim, ó, são coisas tão supérfluas, tão por cima, que não vai resolver, não vai adiantar de nada. E final da história, eles deram um diploma de tantas horas em curso sobre drogas. Era mais a obrigação de estar ali para pegar esse diploma de não, horário. Quem estava ali estava dando a palestra para ganhar dinheiro. E as pessoas que estavam ali, por falta de conhecimento, acharam que aprenderam um monte de coisas. Não são culpados, obviamente. Certo. E eles diplomaram essas pessoas para ir para dentro de sala de aula, ou seja, lá, falar sobre o assunto. Então, assim, não que eu seja, né, melhor que ninguém, é que a gente está um pouco mais à frente de aprendizado sobre isso, porque hoje a gente estuda sobre o assunto e a gente viveu isso. Beleza. Então, isso que acontece. Então, a grande dificuldade por exemplo, o dependente químico, Rangel, eu já falei isso no rádio, vou repetir hoje, o dependente químico trabalha na tua empresa. Aí é um ótimo funcionário, mas começa a te incomodar por causa do uso de droga, por causa da bebida, e dali sai, vai lá para uma comunidade terapêutica e fica 9 meses ou 30 dias, seja lá o tempo que for, 3 meses internado. Quando sai, vai voltar para a tua empresa, volta outra pessoa, mas ele precisa de um acompanhamento do CAPS. O tratamento continua por uma vida inteira, ele talvez? Ele pega das 8 às 6 ou às 5 na tua empresa, né? E ele precisa, eu por exemplo, fiquei 6 meses, toda semana com psicólogo. Depois dessa minha segunda internação, toda semana eu saía daqui para Florianópolis, porque a gente tinha me apegado no meu psicólogo. E esse dependente químico que precisa para o CAPS, não tem condições financeiras, tem que usar o CAPS, o psicólogo, até por sinal são muito bons os aqui de Uruçanga, tanto o Pablo quanto o Thiago, né? E tem que usar. Como é que eles vão usar, cara? Se eles trabalham lá contigo no horário comercial, certo. Como é que eles vão usar o CAPS? Eles vão faltar uma vez por semana para ir no CAPS, durante o dia? Tu vai aguentar ele mais 1 mês, 2 meses, e vai do auditório, não estou mais precisando, e vai. É um trabalho contínuo, então. E aí ele vai demitir essa pessoa que passou por tratamento, essa pessoa vai cuidar e vai voltar ao uso. Então é um ciclo de pessoas que tem que ter capacidade para dar esse tem que mudar o sistema. Tem que mudar o sistema. O sistema tem que ser mudado, né? Tanto o sistema de prevenção tem que ser mudado, tem que ser feito alguma coisa, né? E feliz daquele como montar um programa de prevenção em seu município. Tem municípios que está funcionando, funciona muito bem, eu não sei por que não acontece, né, aqui na nossa região. Tem que mudar o sistema de prevenção e tem que mudar o sistema de acolhimento do dependente químico pós-clínica, não só aqui, né, em toda a região, é indiferente da sigla partidária. Olha, Ivan, se tu percebeu, eu falei menos e ouvi mais. Porque todo momento que se fala sobre drogas, sobre usuários, sobre dependência química, a gente tem que ouvir de quem sabe. E hoje eu quis ouvir mais, eu quero que vocês ouçam mais. Não escutem, ouçam, porque o problema está na nossa realidade, o problema está na nossa cidade, o problema está ao nosso redor. E nós precisamos combater isso com amor, com fraternidade, com responsabilidade, com pessoas capacitadas. E não ter vergonha de encarar esse problema de frente, porque nós estamos falando de vida, preservação de vida, isso é importante. E para finalizar, que eu vi que tem muitas pessoas importantes, eu quero que tu fala para essas pessoas ali, a importância delas, que tiveram com você, sua esposa, sua mãe, suas irmãs, eu acompanhei, somos amigos fora das câmeras, e a gente sabe o quanto foi difícil, e que convide para ouvir teu programa, eu ouço. Falei, é cultural ouvir rádio em Uruçanga e aos sábados eu ouço porque sempre tem um relato que, sendo usuário ou não, ajuda. Porque muitas vezes você não precisa ser usuário, mas ele tem uma palavra que não deixa você adentrar o mundo. Então,
Fala com essa turma toda que te ajudou e convida para ouvir teu programa. Real, é emocionante, né? Falar principalmente de família, porque a minha família, né? Toda família obviamente tem problemas, mas a minha família me ajudou muito. Sou muito grato à minha mãe, minhas irmãs, meu irmão, né? Sou muito grato à minha esposa, né? Foi uma guerreira. Segurou a barra, segurou a tua mão. Não é fácil. Sou muito grato à minha família, do meu sogro, né? Que vieram, o Jean veio me deu uma esperança, a Gisele, enfim. Tanta gente, né? As pessoas me ajudaram. A tia Lúcia, cara, foi muito importante na minha recuperação, que ela é tia de coração, né? Ela é tia da minha esposa. Enfim, as pessoas que me abraçaram, que me disseram, né? Vai por aqui, né? E grato ao Espírito Santo, cara, grato a Deus por ter me dado uma nova vida, me dado uma oportunidade, não só de me ajudar, mas de ter ajudado tantas pessoas, né? E tá me dando a oportunidade de estar ajudando as pessoas. Isso não tem dinheiro. Eu sei que, né, a gente um dia vai partir, mas eu tenho certeza que eu passei por esse, né, por esse mundo físico aqui, né, e pude contribuir com a vida de alguém para que pudesse melhorar. Então, sou muito grato a Deus por isso. E dizer para as pessoas que abrace teu filho antes que um traficante abrace, né? Conversa com ele, né? Deixa ele se abrir, não chegue reprimindo, porque daí se fecha, né? Abrace teu filho antes que um traficante abrace. Eu quero convidá-los a estar ouvindo o programa Pela Vida Contra as Drogas todos os sábados a partir das 8 horas da manhã na 99.9 FM, a nossa Rádio Marconi, né, Rangel? Que agradecer a rádio ali, né? Hoje é o padre Daniel Pagani, que está no comando. Antes era o padre Giovanni, que estava ali. Agradecer a oportunidade, agradecer a diretoria que me deu a oportunidade aí de levar a informação, principalmente nessa área que é tão carente sobre dependência química. E eu sei que o programa quebrou um tabu muito grande na nossa região, né? Para quem escolheu aquele tabu de ir atrás de ajuda e procurar e falar do problema. E falar do problema, que era uma coisa que não acontecia hoje, né? E um detalhe que não, né? Eu estou me despedindo, mas a gente vai lembrando de alguns detalhes. O Danilo dá um jeito na edição aí. Um detalhe muito importante: não aponte o dedo. Não aponte o dedo. Se você não pode ajudar, não julgue, não aponte o dedo. Porque o pai está fazendo isso, porque a mãe está fazendo aquilo, porque é por causa disso, porque eles fazem isso. Não aponte, não pode ajudar. Faça uma oração, peça que Deus abençoe aquela família, né? E que ajude. Se não pode ajudar, não atrapalhe. Essa é a sugestão que eu dou, né? Obrigado e bons momentos a todos. Valeu, Ivan. Obrigado, cara. Parabéns pelo teu trabalho. Como repito, importantíssimo. E repito novamente, ouçam. Falei pouco, deixei quem sabe falar, porque aqui sabe, aqui viveu e aqui ajuda as pessoas num problema que está acontecendo agora, nesse exato momento, perto de você ou até mesmo com você, com alguém que você conheça. Tá bom? Esse foi o Papo Base. Você acompanha pelas redes sociais no www.radiomarconi.net. Você também pode assistir nossos canais. E galera, não deixa de dar um like, segue a gente, deixa um comentáriozinho, sugira entrevistas, critique, opine, elogie, enfim, fique à vontade, porque o nosso canal é de vocês. Um forte abraço e até a próxima.